Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá, vamos começar aqui mais uma videoaula, tá? A gente está começando a apostila de recepcionista, tá? É a aula número 1, tá? E assim, gente, vou mandar para vocês, vamos interagir, mandem aí o que vocês achou, falem para mim como que foi a questão da aula, se vocês querem que melhore alguma coisa, tá? No final eu vou passar uma atividadezinha para vocês também, tá? Eu quero que vocês me enviem e vamos interagir. Eu preciso dessas atividades de vocês para a gente saber como é que tá o desenvolvimento, tá? Como é que tá em relação à recepção do conteúdo, tá? Então a gente precisa disso, eu preciso desse feedback de vocês, tá? Então, começando então, essa apostila nova, é a apostila de recepcionista, né? E aí a aula número 1 fala o seguinte, o perfil de um recepcionista, né? Eu preferi o seguinte, vamos começar, né, não com o perfil, mas qual que é a importância desse profissional para uma determinada empresa, viu? Vamos pensar no caso como se fosse, eu tenho até um exemplo aqui, um tem um hotel, por exemplo, né? Qual que é a importância lá do recepcionista, né? Então, assim, a importância dele é o profissional que vai receber, o profissional que vai atender a todos, né? Que vai estar ali, né? E às vezes ele recebe, às vezes ele encaminha, ele leva até o quarto, tá? Então é ele que é a cara da empresa, viu? É esse profissional, né, que vai prestar o serviço, que vai exercer um papel principal dentro da empresa, tá? Então é importante a gente reconhecer que esse profissional nesses casos, tá, é igual o operador de caixa, né? Se o vendedor é né, o principal, né, funcionário de uma empresa que mexe com vendas, tá? E o operador de caixa também é um dos principais funcionários dessas empresas grandes, tipo os hipermercados, essas outras coisas, né? No caso de empresas que contenham apenas o recepcionista, é ele que vai ser a cara da empresa. Daí a importância de... Então assim, pessoal, reconhecer a importância desse profissional e o papel do recepcionista, tá? É muito importante. E dentre o papel dele também, né? É muito importante esse próprio profissional reconhecer as suas, né? As suas responsabilidades, né? O que ele tem que fazer dentro de uma determinada empresa, né? A gente pega aí um recepcionista de uma clínica odontológica, né? Será que ele tem só a obrigação de ficar ali agendando, marcando consulta, né? Não, muitas das vezes ele vai gerenciar até mesmo a vida pessoal, né, do profissional ali, tá? E muitas das vezes também, né, aquele profissional não trabalha só naquela determinada clínica. Então ele tem outras coisas. Vamos pegar, se a gente pega um profissional aí, né, que trabalha numa faculdade, trabalha numa clínica, e aí, tá? Então esse recepcionista vai, né, ele vai administrar não só a vida ali, né, da clínica, né, não só todo o tempo, todo o montante ali da clínica, mas também vai dar administrando um pouco da vida pessoal daquele cara ali também, tá? Meio que com um assessor, né, pessoal, tá? Então assim, conforme as empresas, né, o recepcionista pode fazer vários tipos de tarefa. Daí a importância dele de organizar, de servir, de arquivar tudo. E a gente vai falar disso daí para frente, tá? Então é o seguinte, das atribuições, né, do recepcionista, das qualidades, do que uma pessoa tem que ter ou não para ser um recepcionista bom, né? Então tem que ter responsabilidade, tá? Responsabilidade, já falei para vocês, quando for questão de responsabilidade e organização, né? Anota tudo, gente. Tá? A gente tem ótimas ferramentas aí pra gente fazer isso, né? O uso da agenda, já falei para vocês várias vezes, a agenda, até porque anotar essas atividades essas informações, na verdade, né, que são essenciais, né, vai te dar um amplo leque, vai tirar muita coisa da sua cabeça. Você não vai precisar preocupar com aquilo, mesmo que você fale, não, eu tenho uma ótima cabeça, eu não vou esquecer aquele recado. Anotem, tá? Então tem que ter responsabilidade, tem que ser organizado, tá? Discrição faz parte daquela questão da ética profissional, tá? Então assim, né, saber ter maturidade, né, descrição, comentar, saber o que poder comentar ou não, né, ser uma pessoa dinâmica, tá, que
vai fazer as atividades, vai fazer fluir aquele negócio, vai organizar tudinho, não vai deixar desorganizar nada, não vai deixar acumular, viu? Ter atenção, tá? Para manter essa dinâmica, para manter essa organização, tá bom? Iniciativa também, assim, para, né, organizar, às vezes ter um pouco de autonomia, né? Vou marcar horário para tal coisa, vou marcar um horário, né, para uma determinada consulta, vou marcar um horário, né, para uma determinada aula, estou marcando um horário para entrada para um checklist no hotel. Pera aí, opa, até a pessoa vai vir aqui, vai coincidir o horário e tal, então tem que ter esse tipo de atenção, tem que ter uma iniciativa aí, né, e até mesmo uma autonomia para você poder resolver esse tipo de problema, para você não precisar passar esses problemas pequenos, né, para outras pessoas, tá? Impercibilidade também, né, que é não sacrificar a sua opinião, tá? A própria convivência, ter uma atitude de retidão, flexibilizar o seu, assim, flexibilizar e saber como atuar como profissional, tá? Ser comunicativo, viu? Esse tipo de comunicação, saber comunicar, aquela comunicação eficiente. Lembra quando eu brinco muito com vocês na sala de aula, eu falo, a pessoa chega, conversa com aquele tonzinho de voz assim, levezinho e tal. Não, então assim, a gente tem que saber comunicar, a gente tem que saber fazer as nossas, né, as nossas atividades, mesmo que, né, com linguagem corporal, linguagem verbal, tá? Falando dessa parte de linguagem de comunicação, tem que ser educado, gente, tá? Então, ter educação, simpatia, ter empatia pela pessoa, tá? Transferir confiança, né? Cumprir os prazos, ou, cara, né? Você passa determinada, né? Eu consigo liberar um quarto para você, um recepcionista, eu consigo liberar um quarto para você às 11 horas. Tenha em mente que você vai conseguir liberar esse trem às 11 horas. Porque a pessoa chega ali 11 horas, você não liberou, você não, teve, né, se tiver algum imprevisto, não, teve um imprevisto, daqui 10 minutinhos está liberado. Beleza, você está passando confiança pro cara e falou para ele, ó, daqui 10 minutinhos. Só que dá os 10 minutos você não entregou. E aí? Tá? Aonde que ficou, né, a confiança? Aonde que ficou, né, aquela parte de você cumprir os prazos, tá? Então tenha em mente disso, viu? Então passa isso, passa essa segurança, passa essa confiança para a pessoa, né? Postura, boa aparência, isso tudo faz de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho, tá bom? Né? Mulheres aí levam, né? As empresas geralmente têm assim aquela política, tem uniforme, às vezes tem aquela política de trabalhar maquiada ou não, trabalhar com brinco ou não, né? Igual alguém que já entrou na loja do Boticário e viu aquele monte de mulher sem maquiagem, né? Então cada empresa tem a sua política, então a gente tem que manter essa boa aparência, até mesmo para a gente fazer um marketing, né, pessoal, que é a aula 2, a gente vai falar um pouquinho disso, a gente já falou disso também em outras aulas, viu? Mas enfim, então são essas as qualidades que a gente tem que ter, viu? E o que são as ferramentas, né, que podem nos ajudar na questão de recepcionista, tá? Principal ferramenta, tá? Eu já vou avisar para vocês. Planejem tudo. Tudo. Aonde que eu vou planejar? Agenda, gente. Tá? Mas eu tenho várias informações. Então façam várias agendas diferentes. Façam uma agenda de número de telefone. Hoje a gente tem, né, agenda eletrônica, a gente tem a agenda de papel. Façam agenda, né, para consultas e assim por diante. Viu? Mas planeje tudo. Planeje o seu dia a dia, né? Eu vou planejar na manhã. Não, geralmente a gente planeja no dia anterior, né? Ou muitas das vezes quando é consulta, essas coisas, a gente consegue planejar até meses antes, gente, tá? Muitas das atividades, um bom profissional consegue fazer sua agenda, né, um mês, 2 meses antes, tá? Então organize e planeje tudo, tenha controle de tudo, né, de todas as informações, de tudo que você vai fazer. Viu? Mantenha tudo organizado, mantenha tudo completinho, tá? Não deixe acumular nada. Se for possível, né? Às vezes você, eu já tenho, não, vou ter uma videoconferência, vou ter uma aula, eu já tenho esse material organizado. Vá lá, atualize ele, dá uma revisada, dá uma olhada, fala, opa, peraí, né? Essa informação aqui essa referência tem 10 anos, não, peraí, ela tá um pouco antiga, eu vou buscar atualizar, viu? Então, controle esse tipo de coisa, tá? Então, assim, a importância do recepcionista é isso tudo, gente.
tá? Então ele organiza, ele conduz, ele anota, ele vai gerenciar, né, toda a vida de uma empresa ou a vida pessoal de uma pessoa também, tá? E aí vai contribuir para o fluxo de clientes, porque se esse recepcionista faz o seu serviço bem feito, né, provavelmente, né, a empresa vai ser bem vista, tá bom? E aí, né, ele vai ser um profissional de sucesso, ele vai ser um profissional respeitado, tá? E vai conseguir passar essa imagem da empresa também para as outras pessoas, beleza? Viu? E assim, só para a gente finalizar rapidinho, né, algumas atitudes bacanas para o recepcionista poder tomar, tá? A gente tem lá no finalzinho desse capítulo 1, viu? Eles falam dos tipos de atitudes que o recepcionista pode tomar, fala de atitudes reativas, que assim, você vai escutar o seu cliente, você vai, né, ouvir ele, você tem aquela empatia, tá? E mesmo que o seu cliente esteja falando algo grosseiro, falando mal de você ou falando mal de algum serviço, você vai só, né, se desculpar, vai tentar resolver, viu? Tem as atitudes que a gente fala, atitudes ativas, né, que ele já proporciona já uma certa autonomia, que ele vai começar a conversar com o cliente, que ele vai dar algumas certas soluções para ele, tá? E ele tem uma noção básica de praticamente tudo, né, das empresas, de tudo, de todos os serviços, e ele vai dar né, a diferença do reativa, que o reativo ele vai mais praticamente ouvir. O ativa, ele já começa a praticamente dar uma solução ali, né? E a proativa, né, é aquela, né, aquele auge, né? É que ele vai dar uma satisfação maior para o cliente, ele vai encantar o cliente, ele vai tentar fidelizar o cliente ali, tá? Mesmo que o cliente chegue com a reclamação, ele vai tentar conversar com o cliente, ele vai puxar, ele vai pegar uma oportunidade, ele vai saber escutar esse cliente, tá? E, né, vai dar uma solução para ele, vai abrir não se diz, vai abrir um leque de informações ali, tá? Que vai pegar aquele cliente, vai deixar o cliente satisfeito, tá? Como se diz, é aquele é aquele tipo de pessoa que, tipo, aquela pessoa que, tipo, se vê algo caindo no chão, você tem uma reação, né? Ou caiu no chão, né? Você não vai deixar a pessoa pegar, você já vai ali, pega e entrega para ela, tá? É uma reação, né, natural, que você vai exercer naturalmente, que você vai aprendendo ali com o tempo, tá? E é esse tipo de atividade, desse tipo de atividade proativa que vai encantar mais ainda o cliente, tá bom? Tranquilo? Então é isso, gente. Essa foi a videoaula da aula número 1, tá? Da apostila de recepcionista. Bacana? Vou aguardar de vocês então as atividades, gente. Tá bom?